Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e andando no meio deles, um semelhante a filho de homem. Apocalipse, capítulo 1, versos 12 e 13. Que bom vê-lo por aqui. Você está num canal que se propõe a debater e discutir a Bíblia dentro de um perfil, dentro de uma observação diferenciada, diferente da maioria das escolas que estudam escatologia. A nossa proposta aqui é olhar para o texto bíblico e tentar ver nele aquela mensagem que está clara e dita para qualquer crente convertido, fiel ao Senhor, qualquer um que abriu verdadeiramente o seu coração a Deus, a mensagem do Senhor para o seu povo. Hoje nós estamos no nosso terceiro tema, segredos escondidos e guardados no livro de Apocalipse. E nós vamos falar hoje sobre andando entre os 7 candeeiros. O que significa isso? Segredos escondidos no livro de Apocalipse. Seria isso possível? Temos discutido isso e temos visto que sim, há muitos segredos de Deus guardados no livro de Apocalipse. Me refiro àquilo que o Senhor quer revelar aos que amam a sua palavra, aos que amam as suas escrituras. Em Provérbios 25:2, diz que a glória de Deus está em ocultar coisas aos homens e a glória dos reis é desvendá-las. Mas também em Isaías, no capítulo de número 28, nos versos 9 e 10, diz que o Senhor escondeu daqueles que fugiram dele os seus segredos, os seus mistérios, e que é necessário então um ajuntamento, um quebra-cabeças sendo montado para que você possa compreender certas passagens da Bíblia. Há muitas coisas guardadas, muitas coisas escondidas. A palavra do Senhor nos revela que há uma profundidade da riqueza e do conhecer de Deus e que nós temos que mergulhar muito fundo para conseguir alcançar esse revelar, esse falar de Deus das coisas escondidas e guardadas. No livro de Apocalipse, isso é facilmente percebido porque está carregado de uma cultura, de um tempo diferente do nosso, de uma cultura distante, não só no tempo, mas geograficamente também, não só geograficamente, mas também da mensagem religiosa por trás. A cultura religiosa do povo hebreu é bem diferente da cultura ocidental. Nós então precisamos ter um olhar atento para as Escrituras. E a primeira coisa que nós gostaríamos de chamar a sua atenção é para o que João está vendo. O que João está vendo? O que ele está percebendo ali? Ele ouve uma voz que é assustadora, uma voz que chama a sua atenção pela sua imponência, pelo seu poder, e ele então volta-se com certo cuidado e ele vê um semelhante ao Filho de Homem andando em meio a 7 candeeiros. Que visão ele teve? Geralmente, quando nós imaginamos isso, nós levamos isso para o campo da nossa imaginação, nós geralmente imaginamos que o Senhor está caminhando no meio de 7 menorás, que seriam aqueles candelabros que carregam o símbolo da religiosidade judaica, aqueles candelabros que representam a própria nação judaica em alguns aspectos, a fé da nação judaica em alguns aspectos. Nós imaginamos o Senhor andando e 7 menorás estão ali representando a igreja. Mas é importante a gente observar que não é essa a observação precisa, não é essa a observação precisa do texto. Porque quando o texto está falando, ele diz que ele vê 7 candeeiros. A palavra grega que aponta ali o texto
é uma palavra que representa uma lâmpada, apenas uma haste, apenas um castiçal de uma haste. A palavra é licnia, que significa lâmpada ou um luzeiro. Em paralelo a essa palavra, nós encontramos em hebraico a palavra que também significa uma lâmpada, um luzeiro, que é a palavra menorá. Ela está no singular feminino e ela representa uma luz. Mas, no entanto, há uma diferença entre a menorá e a palavra usada em grego para uma lâmpada. É porque a menorá, ela é um objeto composto de 7 hastes, de 7 braços, o que difere da ideia de um castiçal com apenas uma haste. O que João está vendo então? João está vendo o Senhor na figura de homem, porque é a figura apontando para o Mashiach, o Messias, e ele está agora caminhando entre as hastes da menorá. Ele está caminhando entre cada uma das peças da menorá. É essa imagem que você tem que ter de uma visão que João está tendo. Lembre-se, João está tendo uma visão. E na visão que ele vê então o Senhor vindo cheio de autoridade, e os detalhes da sua autoridade estão na descrição da figura deste filho do homem, ou alguém semelhante a um homem, que caminha no meio dos castiçais, que são na realidade cada haste da menorá. Outra coisa importante é que dentro de todo esse bojo da visão de João, ele está chamando lá na frente, um pouco mais abaixo, a igreja como sendo o símbolo dessa menorá. No texto sagrado, em Apocalipse capítulo 1, no verso 20, então nós vamos encontrar o Senhor dizendo que a menorá que foi vista é a igreja. Então ele está tendo a visão da igreja e o Senhor passeando, só que o símbolo que o Senhor usa para representar a igreja é a menorá. Então a primeira observação também, dentro desta observação de que a menorá é a igreja, é que a igreja aqui é a composição de todos os salvos de todos os tempos. Lembrando que o Senhor está aqui usando um símbolo do culto judaico, da observância religiosa judaica. Então nós estamos falando da salvação de todos os santos, de todos os salvos de todos os tempos. E o Senhor então está denominando todo esse grupo de sua eclesia, de sua carral, de seu povo. O que nós precisamos entender agora é por que o Senhor está caminhando entre estes castiçais que formam a menorá. E por que o Senhor está chamando a menorá de igreja, a menorá de povo do Senhor. Muitas são as informações. Então nós vamos dividi-las aqui em alguns grupos, em algumas partes, para que você possa entender. A primeira observação que deve ser levada em conta é o significado da menorá para o próprio povo hebreu. O significado da menorá é de um sentido extraordinariamente poderoso. Citado na Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo de número 25, entre os versos 31 e 40, os detalhes da menorá representam o objeto extremamente sagrado e precioso que vai falar de situações, de pontos importantes e relevantes para a nação de Israel e que nós vamos explicar um pouquinho mais à frente. Aguarde um pouquinho, você vai entender a relevância e a importância desse objeto criado no Êxodo capítulo 25, onde o Senhor passa para Moisés as instruções, é de tanta importância, de tão grande valor para o povo hebreu, que você, ao visitar o parlamento de Israel, você irá encontrar de frente ao parlamento de Israel uma imensa menorá. E ali naquela menorá estão desenhadas todas as histórias do povo de Israel,
porque a menorá é o símbolo do Espírito de Deus guiando o povo. Então, toda a história de Israel está ali relatada, toda a história de Israel está ali contada em imagens esculpidas naquela imensa menorá. Mas dentro do próprio parlamento, a disposição das cadeiras, o layout das cadeiras, como elas estão dispostas dentro do parlamento, formam a imagem de uma menorá. Porque a menorá, ela fala exatamente de algo muito precioso para o povo de Israel. Fala da luz do Senhor da sabedoria. A luz do Senhor que dá sabedoria, que traz entendimento. Então, se a luz do Senhor é entendimento, e é o que diz a palavra do Senhor no Salmo 119, no verso 105, você conhece muito bem: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nada mais coerente do que pegar o objeto que representa a sabedoria, que guia os nossos passos para a sabedoria no Senhor, como um símbolo a ser colocado em um lugar onde as decisões da nação são tomadas, onde as decisões em favor de um povo são ali tomadas. Então a menorá significa, em primeiro plano, a luz da sabedoria e do entendimento. Um rabino chamado Levi, Rabino Levi ou Rabi Levi, ele vai nos dizer uma informação muito interessante. Citando ilustrações da literatura judaica, ele vai falar sobre um paralelo de comparação da sabedoria com a face humana. Exatamente. Segundo a explicação do Rabino Levi, há na face humana, há símbolos na nossa face que apontam para o homem que adquiriu o conhecimento, que demonstram o saber de Deus dentro do homem. No Apocalipse capítulo 5, os olhos de Deus que percorrem por toda a terra estão falando de sabedoria e dos 7 espíritos do saber de Deus. O saber humano revela-se, obviamente, em nossa mente. A nossa racionalidade se manifesta nos nossos pensamentos. E a sabedoria se expressa, segundo a literatura judaica, na figura do nosso rosto, que possui 7 orifícios, à semelhança da menorá, que tem 7 braços. Me refiro aos 2 olhos, às 2 narinas, aos 2 ouvidos e à boca. E a sabedoria está exatamente aí. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos vigiar os nossos ouvidos, ouvir tudo e reter o que é bom. É o que um homem sábio faz. A palavra do Senhor também mostra que a sabedoria se revela pelo olhar. Não colocarei os meus olhos em coisas imundas e impuras, porque nós sabemos que o olhar pode colocar dentro do nosso coração muitas informações. Então o olhar do sábio é o olhar para as coisas de Deus. Também a sabedoria se revela no fôlego, no respirar, exatamente. Porque a palavra Ruá Kadosh é a mesma palavra para respirar, sopro de Deus. Então, quando o homem foi criado em Gênesis, segundo o relato de Bereshit, nós fomos criados e o Senhor soprou em nossas narinas o fôlego de vida. E a palavra Ruá é a palavra que aponta para o Espírito do Senhor, para o Espírito da sabedoria. Logo, aquele que tem sabedoria busca o respirar do Espírito, ou busca a direção do Espírito. Ele se enche, ele respira o Espírito Santo, ele busca o saber e encher-se do Espírito Santo de Deus. Por fim, não menos importante, a boca, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o sábio é aquele que se cala na hora certa e quando fala, fala de sabedoria, fala de palavras de sabedoria. A boca deve ser vigiada, como disse o salmista,
Vigia, Senhor, os meus lábios, para que eu não venha pecar contra ti. O sábio vigia suas palavras, o sábio se enche do Ruach Kadosh. O sábio vigia os seus ouvidos e busca a direção de Deus e ouvir a voz de Deus. O sábio vigia os seus olhos e busca olhar o caminho de Deus e o direcionamento do Senhor. Isso é maravilhoso. É uma revelação que para mim eu acho incrível e tremenda. Mas aí há uma outra informação. Se a menorá é o símbolo da palavra de Deus, então ela deve carregar na sua representação geral uma série de informações que possam apontar exatamente para o fato dela significar ou representar a sabedoria de Deus. Os profetas do Velho Testamento já disseram isso, falando da menorá e falando da lâmpada de Deus e falando do azeite derramado sobre a lâmpada de Deus. É a lâmpada da sabedoria, são os espíritos da revelação das Escrituras, do saber de Deus revelado nas Escrituras. Os 7 espíritos que assistem diante do trono do Senhor, o espírito da sabedoria do Senhor. Ela é a própria palavra. Mas então ela tem que representar a palavra, porque se lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a menorá tem que ter na sua representatividade, no seu diagrama, no seu design, ela tem que ter informações que falam exatamente sobre a palavra. E tem. E o maravilhoso, e o incrível, e o lindo dessa história é que tem essas informações. Bem, o desenho da menorá apresenta alguns detalhes. O Senhor passa em Êxodo, capítulo de número 25, nos versos 31 a 40, uma série de detalhes que estão dentro do design da menorá. Nós vamos estar passando para você agora uma imagem. Eu gostaria que você acompanhasse essa imagem, que ela vai mostrar para você exatamente os detalhes da menorá. E a menorá traz no seu desenho, estabelecido em Êxodo 25, entre os versos 31 e 40, a informação de mensagens contidas nos símbolos que estão dentro da menorá, no design da menorá, no desenho da menorá. Você vai observar que a menorá tem 7 hastes. A menorá tem 11 botões ou 11 esferas. A menorá tem 9 flores. A altura da menorá é medida em punhos, então ela tem 17 punhos de altura e possui 22 cálices, 7 hastes, 11 esferas, 9 flores, 17 punhos de medida e 22 cálices. Do que ela está falando? Ela está falando da Torá, exatamente, da lei. Cada um desses símbolos aponta para o primeiro verso de cada um dos livros do Pentateuco. São 7 as palavras que formam o verso 1 de Gênesis. São 11 as palavras que formam o verso 1 do Êxodo. São 9 as palavras que formam o verso 1 de Levítico. São 17 as palavras que formam o verso 1 de Números. E são 22 as palavras que formam o verso 1 de Deuteronômio. Logo, as hastes representam Gênesis. 7 hastes, 7 palavras. As esferas, ou os botões, representam o livro do Êxodo, 11 palavras.
As flores falam do sacerdócio e dos levitas. Nós temos 9 palavras. A altura, 17 punhos, fala exatamente dos números de uma medida. Então nós temos o livro de Números. E os 22 cálices falam exatamente do livro de Deuteronômio, com seu verso 1 com 22 palavras. É maravilhoso isso. É lindo isso. Não é uma forçação da situação, é uma representação real, literal, daquilo que a menorá representa. A menorá representa a palavra de Deus, e a palavra de Deus está ali representada nas figuras, nos símbolos colocados na menorá. A lei está ali representada em cada símbolo da menorá. A menorá realmente é a luz do saber de Deus que ilumina o entendimento e o caminho do homem. Por isso está na frente do parlamento, por isso o layout das cadeiras formam a menorá. Por isso a menorá está de alguma forma representada na expressão da sabedoria por meio dos olhos, ouvidos, narinas e boca. Mas há algo ainda mais extraordinário que pode se somar a toda essa informação. Em Números, no capítulo de número 8, nos versos 1 a 3, o Senhor vai dar uma outra informação. No alto de cada uma das hastes havia uma lâmpada. Como você vai ver na figura, a lâmpada ela é enchida com azeite e na sua ponta tem um pavio que, alimentado pelo azeite, produz luz. Observou? Acima de cada uma das 7 hastes havia uma lâmpada. Mas em Números, capítulo 8, nos versos 1 a 3, a ordem de Deus é que as 3 hastes, ao lado direito e esquerdo da menorá, posicionassem suas lamparinas para dentro, para o centro, para a haste central da menorá. Então o texto vai dizer que a menorá deveria iluminar a ela mesma, e não iluminar o ambiente, mas iluminar principalmente a ela mesma. 6 é o número do homem. Nós estamos falando da referência à participação do homem. E o homem aqui representado na menorá é a mesma representação apontada por Jesus Cristo na revelação do Apocalipse 1, verso 20. As 7 castiçais, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, há uma participação da igreja no saber, na luz do saber de Deus, na revelação do saber de Deus. Só que agora essas lâmpadas, elas estão posicionadas para iluminar o centro, iluminar o meio do candelabro. Porque a palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, no capítulo 1, que o Senhor Jesus revelou-se a esse mundo como sendo a verdadeira luz dos homens, a luz que ilumina a humanidade. E ele foi rejeitado. Mas qual é o papel da igreja? O papel da igreja é nos tornarmos luzeiros, como diz a palavra do Senhor. E a nossa luz vem a irradiar em direção a Jesus, apontando a luz verdadeira dos homens, a luz verdadeira de Deus dada aos homens. Falando disso no capítulo 1 do Evangelho de João, João vai dizer exatamente isso. Houve um homem que não era a luz, mas ele apontou para a luz, e esse homem era João Batista. À semelhança de João Batista, a igreja aponta para a luz central, aponta para o centro do candeeiro, aponta para o saber maior, que é o saber de Deus. Por isso, então, a igreja está aqui representada como o candeeiro. E aí o Senhor diz, aquilo que você viu, João, escreve, porque esses candeeiros que formam a menorá são na realidade o meu povo,
que tem um compromisso de fazer com que sua luz leve o povo, a humanidade, a ver a luz que brilha em Cristo Jesus. Agora faz sentido Mateus capítulo 5, dos versos 14 a 18. Vós sois a luz do mundo, é o que diz a palavra de Deus. E brilhe a vossa luz para iluminar o caminho dos homens. Que irradie a vossa luz para apontar o caminho dos homens. E quem é o caminho? Jesus já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, os luzeiros apontados para o centro são o papel da igreja de apontar o Cristo. Por isso, então, nós vamos encontrar o Senhor chamando cada igreja em seu particular e dizendo a cada uma delas aonde a falha acontece, onde o erro está acontecendo, onde eles cometeram falhas, para que o nome do Cristo não esteja sendo glorificado no meio deles. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. E este é um mistério santo e agradável que o Senhor tem guardado para aqueles que amam sua palavra. Na realidade, o Senhor é a luz que ilumina todos os homens. E nós, feitos luzeiros, iluminamos e geramos luz, irradiamos luz para que todos vejam a luz principal, que é o Senhor Deus. Este é o papel da igreja, e assim deve caminhar a igreja sempre. Guarde essa palavra. Guarde essa palavra, ela é rica, ela é importante, ela é maravilhosa, ela é reveladora, ela traz a você crescimento e bênção. Então que você possa ser, como diz as Escrituras, um castiçal, uma menorá do Senhor em seu tempo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.